Vamos aquecer a conversa, porque agora a gente vai para a carteira de fato. E aí eu quero falar das movimentações que vocês fizeram e falar um pouco mais de como é que está a cabeça, a visão para os ativos da Bolsa, né? Eu queria começar pelo ponto que você até abriu. Você está falando de utilities, né? O setor de utilidade pública, mais envolvendo ali infraestrutura. Apelidado carinhosamente também pela turma do mercado como bond-like, né? Por ser parecido com um ativo de renda fixa, dado a previsibilidade de receitas, contratos longos, ajustados à inflação, que é exatamente o ponto que você estava dizendo antes, que você gosta de olhar para eles justamente por isso, né? Por ter essa Sim, previsibilidade. Fato é que parte relevante dessas empresas sobe o que no ano? 40%? 40%. Entre 30% e 40%. Entre 30% e 40%, e aí você tem uma NTNB, que seria talvez o maior comparativo para esse tipo de ativo, né? Para esse setor, para Uhum. esses setores, que não fechou tanto assim. Não. Então você tem as empresas andando bastante, Uhum. enquanto a NTNB não fechou tanto, né? O juro real não fechou tanto aqui no Brasil. O que dá uma perspectiva de talvez, poxa, esses papéis aqui estão ficando um pouco mais caros e, pô, a gente viu aqui várias vezes no Stock Pickers, cara, de fato, um consenso do mercado está posicionado nesses papéis até pelo desconto que existia na época. Dito isso, eu sei que vocês reduziram boa parte da exposição no setor, zeraram vários papéis e hoje estão posicionados marginalmente ali em Eletrobras, né? Eu queria ouvir um pouco da visão para isso, assim, acho que esse movimento de preço foi o principal gatilho para vocês tomarem a decisão? Vocês acham que realmente o setor de infraestrutura, no geral, né, a utilidade pública, nesse momento, tá caro? Então vamos lá. A gente sempre vai caso a caso, né? Eu usei as utilities como uma referência de mercado, um termômetro que eu acho que é mais apurado para entender o movimento de preço que ocorreu, né? É isso, essa alta aí de 30% a 40% nesse setor mostra muito da melhora que teve, né, o mercado. A NTNB não fechou quase nada, de 7,5, sei lá, tá 7,20, fechou 30 vezes, 40 vezes, não teve um movimento expressivo. Acho que o pêndulo foi muito para o lado negativo lá no final do ano passado e agora acho que passou bem também para o outro lado. Passou bem porque a gente vai caso a caso, né? Acho que assim, vamos lá. A gente ali no final do ano chegou a ter uma carteira de utility bem grande, com uma representatividade na exposição dentro do fundo bem relevante. A gente tinha bastante nome, a gente estava Eletrobras, Eneva, Copel, Serena, Equatorial e Energisa. Equatorial e Energisa, por exemplo, empresas que são premium no sentido de que a gente às vezes tem dificuldade de investir nelas porque a gente não percebe uma taxa tão atrativa assim, né? Por mais que sejam empresas, a Equatorial, por exemplo, realmente entregou alocações de capital espetaculares ao longo do tempo, explicou o porquê que negociava uma TIR baixa, mas ele tirava um coelho da cartola e você descobria que aquela TIR não era tão baixa quanto você achava. Ele te surpreendia, acabou de fazer esse movimento também ano passado com o investimento Sabesp, né? A gente tinha Equatorial e carregou até agora recentemente. A gente zerou Equatorial, a gente zerou Energisa, a gente zerou Copel. Copel acho que é uma história também muito interessante de privatização e toda a mudança que eles fizeram, uma forma de retornar esse capital para os acionistas, fizeram uma política de dividendos agora. Só que, novamente, foi por uma tira aí que está em torno já de 10, 11%. Quando você bota um corte ali, você pensar em TNB entre 7 e 7,5%, se você exigir 4 a 5 pontos, tem que ter uma empresa negociando acima de 11, né? 11, 12% de TIR. Então, acho que é isso que está fazendo a gente achar do fair para, entendeu? Para o lado errado. E fez a gente zerar diversos investimentos aí, como eu comentei. Serena, a gente está sendo zerado compulsoriamente, né? Teve uma OPA de fechamento de capital. É, Eletrobras é um case que está negociando, tem uma duration um pouco menor, mas está negociando com uma TIR de 13, 13,5, né? Uma TIR ainda que tem alguma gordura para essa barra aí que eu comentei, né? E Horizon, que não é uma empresa de utility, né, clássica, né, uma empresa de aterros sanitários, mas que no final cada vez mais é uma empresa de gás, né, e de energia, né, por conta de todo o investimento que eles fizeram em biogás, biometano e tudo. Então, é uma empresa também que a gente enxerga uma TIR de 14, 14,5. Então, são dois investimentos que a gente ainda tem. A Oz é uma posição ainda bem relevante do fundo, né? A gente já carrega, depois a gente pode falar um pouquinho mais dela, a gente já carrega há 4 anos, mas a Eletrobras é uma delas, e eu acho que o resto ficou abaixo desse sarrafo aí, quando você bota essa barra. Tem coisa até que está indo para o outro lado. Tem empresas negociando uma TIR de 8,
Sem falar de transmissão, porque transmissão eu não entendo porque que negocia nessas taxas internas de retorno, assim, né? Taesa, Transmissão Paulista, realmente chama atenção, mas aí a gente nem está fazendo nada nelas, mas tem outras empresas do setor elétrico que a gente até está vendido, porque está com TIA de 8, 7,5, 8, e aí está indo para o outro lado, então chama atenção. Horizon é um caso curioso da bolsa, porque eu acho até que é menos falado do que deveria aqui, né? A empresa tem uma característica de compor resultado impressionante e começa lá atrás com um turnaround, depois vira uma listagem em bolsa, do momento do IPO que tinha, sei lá, 3 linhas de receitas pronunciadas, hoje a gente deve ter, sei lá, mais umas 6 que surgiram no caminho. Então, se tem uma empresa que tira coelho na cartola, Impressionante. é a Horizon. Impressionante. E em cima de um tema extremamente interessante, né, de aterro sanitário, que é algo que não é muito óbvio para as pessoas o quão rentável pode ser esse negócio. E literalmente, né, é engraçado, né, porque uma das linhas de receita é justamente ser pago para receber a matéria-prima, né? Porque você pega o lixo e você está sendo pago para receber esse descarte, Isso. né, e transformar isso em dinheiro, né? Exato. Eu tive um contato até próximo com esse tipo de modelo de negócio, porque tem uma outra empresa que não é listada que faz isso também, né? E uma quase namorada minha, essa categoria existe, Nando Lima? Quase namorada, existe? Uma quase o pai faz isso, extremamente interessante, então eu tive contato profundo com o tema. Mas é impressionante o que a Horizon tem feito, né? E hoje é uma das principais posições da Távola. Você gosta da companhia por essa perspectiva de composição de retorno ao longo do tempo? A Horizon é uma história assim, ela é a maior ou duas maiores posições, duas a três maiores posições da empresa, lá dos fundos, nos últimos 4 anos. Desde o IPO, eu acho que assim, é impressionante a capacidade que a empresa teve de investir o capital da forma correta. Ao longo do tempo, ele fez até algumas captações primárias, fez uma agora recente, e tem reinvestido esse dinheiro, né, essa operação de biometano, que era uma operação que lá atrás, quando a empresa abriu capital, a gente nem vislumbrava, né? Já existia o biogás, mas todo o beneficiamento depois indo para biometano, isso também nem existia essa perspectiva. E hoje a empresa saiu, né, lá no IPO, só botar em contexto, assim, não que seja relevante, é relevante porque a magnitude chama atenção, mas a empresa abriu capital a R$ 22, hoje ela está a R$ 52, e a Horizon hoje é mais barata do que era quando abriu capital. Olha que legal, assim. Legal no sentido de. Eu acho que isso é a diferença de preço e valor, né? Que é o que você estava explicando antes. A empresa, na nossa conta, assim, todos os investimentos que a empresa fez ao longo do tempo foram a taxas tão altas que ela gerou R$ 40 de valor. Então, os 22 seriam equivalentes a quase 62 hoje, né? E a empresa está 52. Então, assim, ela subiu menos do que a geração de valor dela no período. É uma empresa que largou com 5 aterros, hoje tem 17 aterros. Então, diversas operações de M&A que geraram muito valor. Essa parte de biometano, por exemplo, ela faz investimentos a taxa interna de 25% real. Quando você alavanca isso dá um número gigantesco, 50%. Então, assim, é difícil você achar um play de infraestrutura no Brasil que consiga investir a taxas tão elevadas, né? Ela acabou de fazer uma oferta primária também. Eu acho que ela tomou decisões muito inteligentes ao longo do caminho. Eu acho que o legal de você acompanhar uma empresa por tanto tempo, e a gente tem feito isso desde o início, como eu falei, 4 anos, é você perceber em cada nó assim, que a empresa tem que tomar uma decisão, como eles foram tomando as decisões corretas ao longo do caminho. Assim, é realmente impressionante, tem que tirar o chapéu para os executivos da empresa, a gente acompanha eles e tenta contribuir sempre ao longo do processo. Né? Essa oferta que eles fizeram agora, por exemplo, eles captaram 600 milhões, eles fizeram um mecanismo, né, de warrant, né, com direito e tudo, que gerou um lock-up de 2 anos para quem quisesse entrar. Então, assim, gerou um incentivo de preço, porque esse warrant ele equivale a um desconto de uns 20%. Né? Então, quem estava comprando na oferta estaria comprando não no preço de tela, no preço de tela, mas se você colocar o direito, o warrant que você recebeu na conta, eram 20% de desconto, só que um trade-off de você ficar locapado durante 2 anos. A gente, obviamente, optou, né, por migrar parte da nossa posição, exatamente por toda essa visão de longo prazo que a gente tem na empresa. Então, é uma história assim as pessoas gostam de usar essa palavra, né, compounder. Ela foi um compounder assim espetacular ao longo do caminho. Não é porque o preço da ação subiu, é porque realmente a capacidade de reinvestimento da empresa ao longo do tempo foi impressionante, assim, impressionante.